Bom, então vamos lá começar nossa aula, aprender a fazer essa textura. Já fiz aqui algumas correntinhas para a gente poder adiantar a nossa aula. E já separem alguns marcadores, vai auxiliar aqui na hora de identificar a frente, o verso e o último ponto que precisa ser feito, ok? Então, aqui, a primeira carreira que eu vou fazer não vai mudar nada. Vou fazer um ponto em cada ponto de base. E para fazer esse ponto, eu apenas vou usar o ponto médio alto. Então, se você não lembra bem, vamos aqui revisar o ponto médio alto. Ponto médio alto, eu vou laçar o meu fio, vou introduzir no meu ponto de base, no caso, eu vou pular a primeira correntinha, que eu não conto, eu vou introduzir sempre na segunda, laço meu fio lá embaixo e trago para cima. Vão ficar 3 laçadas na minha agulha. Vou laçar o meu fio de novo e vou passar pelas 3 laçadas que estão na minha agulha. Esse aqui é o ponto médio alto. Então, vamos revisar mais uma vez. Laço o fio, passo pelo meu ponto de base, trago o meu fio para cima. As 3 laçadas que ficaram, eu vou laçar o meu fio e vou passar pelas 3. Então, eu vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base e aqui não vai mudar nada por enquanto. Bom, cheguei aqui no meu último ponto. E antes de eu prosseguir, eu vou já usar um marcador aqui para identificar a frente do meu trabalho. Um pouquinho mais para frente você vai entender por quê. Então, eu coloco aqui, então a gente já sabe que onde eu tenho o marcador é a frente do meu trabalho. Para poder voltar e ir para a segunda carreira, eu sempre vou fazer uma correntinha. Essa correntinha não vai alterar a quantidade de pontos que eu tenho aqui na minha base, é apenas para auxiliar aqui na minha volta. Então, quando eu viro o meu trabalho, olhando assim de cima, eu tenho como se fosse uma correntinha, né? Tem o mesmo formato aqui na parte de cima. Então, quando eu for introduzir minha agulha, eu vou sempre pular esse primeiro ponto, porque foi a correntinha que eu fiz, e vou introduzir no segundo, ok? Então, agora, a gente já vai entender aqui por que fica essa textura nesse ponto, fazendo apenas com o ponto médio alto. Quando a gente faz o ponto médio alto tradicional, a gente introduz a nossa agulha nas 2 alcinhas que tem aqui, né? O que vai mudar nesse nosso ponto? A gente sempre vai deixar a alcinha da frente do nosso trabalho, não é a que a gente tá tecendo, é a da frente do trabalho. Então, aqui é a frente do meu trabalho. Essa alcinha, ela sempre vai ficar livre, ok? Então, quando a gente inicia aqui e vai para a segunda carreira, a gente tá tecendo pelo verso. Então, para que a alcinha da frente fique livre, eu vou ter que fazer aqui usando a alcinha que tá no meu verso, né? Então, é só você pensar que é o oposto. Se eu estou tecendo pelo meu verso, eu laço a da frente, e se eu estou tecendo pela frente, eu laço aqui a alcinha de trás, ok? Mas é só praticar que você vai entender toda a lógica e vai ficar bem automático aí na hora de tecer. Então, aqui, para fazer o nosso primeiro ponto, vou laçar o meu fio, vou pular o primeiro gominho, e como eu estou no verso, eu vou laçar apenas a alcinha da frente. Então, eu vou passar aqui por baixo, e vou passar apenas na alcinha da frente, ok? Laço o meu fio, trago para cima e concluo o meu ponto. Ok? Mais uma vez. Laço o meu fio, passo apenas na alcinha da frente, ó. A de trás aqui tá livre. Laço o meu fio, trago para cima e concluo meu ponto. Vou fazer assim até o final da carreira, que aqui a gente já tem mais uma dica para poder, né, evitar de fazer uma diminuição na carreira. Bom, a gente chegou aqui no penúltimo ponto, eu já tô acostumada a fazer esse ponto, então eu já sei onde que é o último, mas até acostumar é um pouquinho difícil. Aqui fica bem claro que tá faltando uma parte aqui, porque o fio é bem grosso, mas às vezes a gente tá tecendo com um fio bem mais fino e não é tão claro aqui o último ponto que precisa ser feito, né? Então,
eu vou mostrar na próxima carreira como usar o marcador para te lembrar que você tem que fazer esse último ponto aqui, senão você vai fazer uma diminuição. Eu gosto de fazer esse último ponto laçando as duas alcinhas que estão na lateral, ó. Se você olhar aqui, fica as duas alcinhas. Para que não fique um buracão aqui na lateral. Mas é muito de gosto mesmo, se você quiser fazer só laçando uma, tudo bem. Eu gosto de laçar as duas. Ok? Então, aqui já concluí a minha segunda carreira. Então, olhando a parte da frente, ó, a alcinha da frente do meu trabalho ficou livre aqui. Então, está certinho. Vamos para nossa terceira carreira. Vou fazer a correntinha de novo. Vou virar aqui o meu trabalho. E agora, eu tenho que deixar a alcinha da frente do meu trabalho livre. E eu estou tecendo pela frente. Então, agora, eu vou laçar a alcinha de trás. Então, ó, olhando de cima de novo, a gente tem a correntinha que a gente fez e o primeiro ponto. Então, eu vou pular aqui e vou fazer aqui. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, laço meu fio, passo apenas pela alcinha de trás. Quando a gente faz laçando só a alcinha de trás, fica bem mais fácil do que só da frente, né? Fica mais fácil de introduzir a agulha. Mas é só costume mesmo, depois, conforme você for fazendo, você pega a prática aí. Tem os 3 fios, vou laçar e passar por todos. Concluí o primeiro ponto, agora eu vou usar o meu marcador aqui. Eu vou passar ele pelas duas alcinhas antes do meu ponto, ó. Tenho o meu ponto aqui, tenho aqui o fio que eu concluí. Eu vou passar por essas duas alcinhas dele. Aqui vai ser o último ponto que eu vou fazer quando eu voltar na próxima carreira. Então, eu vou concluir aqui e vou voltar mais uma vez para que você possa ver como que vai ajudar esse marcador. Então, agora a gente tá na parte da frente e estamos laçando pela alcinha de trás. Então, é só ir fazendo um ponto em cada ponto de base, laçando apenas a alcinha de trás. Bom, cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer laçando as duas alcinhas da lateral aqui. Eu vou introduzir minha agulha, laçando as duas, trago meu fio e concluo aqui meu ponto. Então, aqui a gente já começa a ver uma textura, né, na parte da frente. E na parte de trás, não fica nada. Então, agora vamos voltar para poder eu te mostrar como o marcador aqui vai te auxiliar na volta de cada carreira. Então, fiz um pontinho, uma correntinha, viro. Agora, eu estou tecendo pelo verso. Quando eu teço pelo verso, eu faço na alcinha da frente. Então, vou laçar meu fio, meu primeiro gominho, meu segundo gominho, eu vou iniciar o meu ponto. Então, eu passo só na alcinha da frente. Trago meu fio, concluo. Concluí o primeiro ponto, já coloco meu marcador aqui na lateral, para eu poder lembrar na volta de fazer esse último ponto. Então, vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base, apenas laçando a alcinha pra frente. Ó, cheguei no meu último ponto, eu tenho meu marcador aqui. Então, é aqui que ele vai auxiliar na hora de fazer esse meu último ponto. Ele vai me lembrar que eu tenho que fazer aqui. E ele fica certinho onde eu tenho que introduzir minha agulha. Ó, então, é só eu passar no mesmo lugar que eu tenho meu marcador. Fazer o meu ponto. E prontinho. Ó, concluído aqui a minha última carreira. Então, se você olhar na parte da frente, aqui a gente já vê que as alcinhas da frente todas estão livres, ó. Então, para poder contar, a gente vai contar aqui por cima, tá? Então, eu inicio onde eu tenho meu marcador. Aqui também ele auxilia na hora de contar a quantidade de pontos. Eu iniciei aqui com 8 pontos de base. Então, para checar se eu não tô esquecendo nenhum ponto, a gente pode contar aqui pela parte de cima. Então, eu inicio pela parte que eu tenho o marcador até o final aqui.
Essa laçada que fica solta, a gente não conta, ok? Então, a gente vai contando por gominho. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tá certinho. Esse ponto aqui, tem que ir lembrando, vai usando os marcadores para poder não se perder, porque ele fica uma textura bem legal, mas tem que ter esse ponto de atenção, de sempre deixar a alcinha aqui da frente livre. Então, espero que você tenha gostado e até uma próxima videoaula.